declaro aberta a 28ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 27ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Consulto o doutor José Mendes, muito digno procurador da Fazenda, ou melhor, procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente, obrigado. Ok. Iniciamos a nossa pauta. Relato os itens estaduais a meu cargo. O item 1 trata-se de contrato da Fundação de Apoio ao Ensino e Pesquisa do Hospital da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, cooperativas de médicos. A auditoria e os órgãos da casa falaram contrariamente. São examinados agora aditivo e o principal já foi condenado. A manifestação unânime é de conhecido princípio que o acessório segue o principal. Diante do exposto, eu julgo irregular os termos e fixo os prazos normais. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 2 e 3, em conjunto, tratam-se de contratos firmados pelo Tribunal de Justiça e a Pressegue Serviços de Segurança, prestação de vigilância armada. Os órgãos da casa falaram, todos apontaram pela regularidade e o meu voto é também pela regularidade dos contratos aqui examinados. Em discussão, votação, aprovado. 4, também é o Tribunal de Justiça, é aqui com a empresa Brunides, comércio de informática, sistema de ensino à distância, os órgãos da casa falaram, foi fixado prazo e juntada a defesa. Do exame, acolho as manifestações de ATJ e PFE pela regularidade. Na instrução não se verificou ilegalidade nas exigências direcionadas à qualificação técnica, o preço foi aproximadamente 4,83 abaixo do valor estimado, portanto, acompanho a casa e voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 5 da pauta é DR e a Vale do Rio Novo, Engenharia e Construções. Aqui é para execução de obra de recapeamento. Os órgãos da casa falaram, foi fixado o prazo. Acompanho a casa e PFE pela regularidade da matéria. Falha principal apontada, a exigência de credenciamento de representante com habilitação específica em engenharia civil. Existem vários precedentes desse tribunal. Meu voto, portanto, acompanha a casa e voto pela regularidade dos termos. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 6, a Secretaria de Turismo e a Prefeitura de Embu das Artes. Trata-se de convênio. Os autos demonstram que os repasses se processaram normalmente, estando de acordo com as normas de regência. Portanto, voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovada. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Stadini, senhor conselheiro substituto doutor Sami Wurman, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, representante da Procuradoria da Fazenda, representante do Ministério Público, doutor José Mendes Neto, doutor Sérgio Rossi, senhor diretor geral, senhores funcionários, senhores advogados. Eu relato em conjunto, senhor presidente, os itens 7 a 10. O item 7 e 8 versam sobre o contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e Relema Comércio e Produtos Laboratoriais Limitada, ME, visando a aquisição de materiais de testes laboratoriais. Tratam ainda de representação formulada pela Labimbras Comercial Limitada, sobre possível direcionamento do certame e superfaturamento de preços orçados. O item 9 cuida do primeiro e segundo termos de aditamento ao convênio
celebrado pela Secretaria da Educação com a Prefeitura de Mojimirim, tendo por objeto prorrogar a vigência e estabelecer os valores a serem repassados nos exercícios 2012 a 2014 para o Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino. O item 10 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a FDE e San Diego Serviço e Manutenção Limitada para a reforma do prédio e construção de ambientes complementares. Versa também sobre as ordens de início de serviço, o primeiro termo de aditamento e os termos de recebimento provisório. Relatórios e votos previamente disponibilizados acompanham a instrução favorável e voto pela regularidade das licitações, dos contratos e dos termos aditivos em exame, pelo conhecimento das ordens de início dos serviços e nos termos do recebimento provisório de que cuida o item 10 e pela improcedência da representação tratada no item 8. Em discussão, votação aprovado. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 11 a 13. Ok. Os referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recurso. Item 11, repassados no exercício 2013 pela Secretaria de Estado da Saúde, Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, em razão de convênio celebrado visando a construção de instalações da unidade de oncologia. O item 12, repassados no exercício 11 pela Secretaria de Estado da Habitação, a Caixa Econômica Federal, em decorrência de convênio celebrado, tendo por objeto a construção de 138 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, entidades. O item 13, repassados no exercício de 2011 pela CDHU Adersa, em razão de convênio celebrado para apoio de remoção de famílias em situação fundiária irregular. Acompanham a instrução favorável, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovado. O item 14 solicita a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. O item 15, recurso ordinário interposto pela Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Recursos Humanos, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo Instituto Educacional de Assis, IEDA, relativa aos recursos públicos que foram repassados no exercício de 2010, no valor de R$ 33.600 para a implementação de programas Jovens Acolhedores, determinando a restituição da referida quantia devidamente atualizada e suspendendo de recebimento de novos repasses, enquanto não regularizada a sua situação perante esta Corte. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, não obstante as alegações apresentadas, não foi juntada aos autos a documentação comprobatória da aplicação dos recursos repassados. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do apelo, retificando apenas de ofício a decisão recorrida para consignar que a devolução dos recursos em questão deverá ser efetuada aos cofres estaduais. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Sami Vurma, itens de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores representantes do Ministério Público de Contas e Procuradoria da Fazenda, peço para relatar conjuntamente os itens 16 e 17. Ambos tratam de instrumentos contratuais firmados, respectivamente, pelo Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, o primeiro, e o segundo pela Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. Em ambos os órgãos técnicos da Casa foram pela regularidade do ajuste. Nesse sentido, meu voto pela regularidade. Em discussão, votação aprovado. Agora relato conjuntamente os itens 18 e 19. Trata-se de licitação, atas de registro de preços, firmados pela Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde, e notas de empenho, objetivando a aquisição de medicamentos no programa de dispensação em caráter excepcional.
São 2 T6. O primeiro cuida da licitação das atas celebradas em notas de empenho relativas à aquisição de medicamentos junto à Novartis Biociência. O segundo TC, a mesma aquisição de medicamentos, só que junto à empresa Hospilog Comércio de Produtos. A fiscalização não apontou falhas nesse segundo processo, mas no primeiro, a OR aponta como irregularidade a ausência de parecer jurídico, exigência de licenças e certidões afrontando súmulas 14 e 15 desse tribunal e a possibilidade de outros órgãos utilizarem atas na qualidade de caronas. A TJ questionou ainda a possibilidade de prorrogação da validade das atas. Notificada a parte, apresentou justificativas. Ao fim, a TJ e chefia foram no mesmo sentido da fiscalização pela irregularidade, já a PFE pela regularidade. Portanto, instrução dividida. Passo ao voto. A documentação contida nos autos permite o julgamento favorável da matéria. Essas mesmas falhas foram levantadas quando da apreciação do processo TC 10698 de 2011 e 20273 também daquele ano, que também trataram da licitação, atas de registro de preço e notas de empenho firmadas pelas contratantes, atos considerados lá regulares. Naquela oportunidade, restaram afastados os questionamentos concernentes aos requisitos habilitatórios, uma vez que condizente com o posicionamento mais atual desse tribunal, que entendeu que tais imposições estão abarcadas pelo disposto no artigo 28, inciso 5º da Lei de Licitação, que trata da habilitação jurídica. Acrescento que evoluiu a jurisprudência desse tribunal para reconhecer que a licença de funcionamento do estabelecimento e a autorização especial para comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial dizem respeito à habilitação jurídica, encontrando fundamento, portanto, nesse artigo 28, inciso 5º. Da mesma forma, a crítica à falta de parecer jurídico, tendo em vista a recepção da prática do uso de modelos padronizados previamente analisados. Os apontamentos relacionados à figura do carona não merecem prevalecer, uma vez que não foi isso que ocorreu no presente caso. O anexo 3º do edital identificou previamente os órgãos que poderiam utilizar as atas decorrentes do procedimento licitatório, fato que os coloca na posição de partícipes e não de caronas. Assim, não se configurou a possibilidade de adesão por órgão estranho ao procedimento licitatório, ou até mesmo a escolha de marca por adesão a determinada ata, aspectos condenáveis no caso do carona. Por fim, a única crítica cabível seria a previsão editalícia para a prorrogação da validade da ata para além de 12 meses. Todavia, é caso de relevamento, uma vez que o presente edital, de 2009, é contemporâneo à época em que essa casa ainda afirmava entendimento sobre a matéria. Portanto, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 20, peço sua retirada de pauta. Ok. Agora, relato conjuntamente itens 21, 22 e 23, todos são repasses públicos, o primeiro da Secretaria de Saneamento e Energia, o segundo, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, e o terceiro, Secretaria de Saneamento e também Recursos Hídricos. Todos eles, essas prestações de contas de 2010, 2012 e 2013, os órgãos técnicos não apontaram nenhuma falha, acompanho-os e sou pela regularidade das prestações de contas. Em discussão, votação aprovada com o impedimento declarado do conselheiro Sidney Beraldo. Agora relato conjuntamente... Ah, não. Não, agora espera um pouquinho. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn de Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda. Nós vamos para a sessão municipal. Hoje não há nenhuma sustentação oral. O conselheiro Sami Vorman ficou muito triste com isso. Mas passo a relatar os itens a meu cargo. Item 24, contrato da Prefeitura de Paulínia, empresa eletromecânica Telem, montagem e animação digital, fornecimento de equipamentos. Os órgãos da Casa falaram contrariamente. Verificam que o termo aditivo em exame não merece ser julgado regular. Justificativa apresentada, não afastar as impropriedades apontadas por ATJ. Acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade com oficiamento de praxe à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovado. Agora os itens 25 a 30. Prefeitura de Mauá e a Petrobras. Prefeitura de Mauá. Tratam-se de contratos objetivando a serviço de recuperação asfáltica em vias públicas.
O ajuste firmado tiveram por 60 dias e foram precedidos de licitação modalidade de pregão. Os órgãos da Casa falaram contrariamente. O município não obtém êxito em esclarecer o apontado, tendo em vista que restaram irregulares as graves e restritivas normas do certame. A modalidade de pregão utilizada no presente certame não foi adequada, uma vez que o objeto tinha em seu escopo serviço de obra de engenharia, tendo como requisito a contratação a exigência de comprovação de capacidade técnico-profissional. Permaneceu a falha da ausência de publicação, restritividade também determinada pela comprovação técnico-profissional e a comprovação de irregularidades apontadas em própria representação. O meu voto acompanha a Casa e o Ministério Público de Contas pela irregularidade do pregão, com comunicados à Prefeitura e Câmara para as providências. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 31. Contas da Câmara Municipal de Águas de São Pedro, relativa a 2011. Aqui os órgãos da Casa todos falaram pela regularidade, mas o MPC falou pela irregularidade. STG também falou pela regularizada, já que os valores impugnados foram restituídos ao erário, afasta a principal mácula. Meu voto, então, é pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 32. Nova Castilho. Aqui as contas do Legislativo de Nova Castilho de 2012, analisadas pela Casa, os órgãos falaram pela regularidade. As falhas de alteração salarial e pagamento de gratificação foram explicadas pela defesa. Voto, portanto, pela regularidade das contas em exame. Em discussão, votação, aprovado. Agora, Lavínia, contas da Câmara de 2013. Aqui também a manifestação da Casa foi pela regularidade e meu voto é também excetua-se as questões pendentes e encaminha-se por ofício as recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Agora é a Câmara de Limeira 2013. Aqui é tudo diferente. As contas não estão em condições de julgarem regular, excessivo número de cargos de comissão compromete toda a conta. O Tribunal reiteradamente vem recomendando à Câmara que adote as providências, como se verifica nos julgamentos do exercício 2011, portanto, em prazo compatível para as providências. 87 cargos em comissão ocupados contra 53 efetivos, desproporcional e caminha na regra esculpida pela Constituição Federal, bem como pelo Ministério Público de Contas. A reserva de cargo a serem provida em nível de provimento é exceção e deve ser observada com prudência. O contrato com a Rádio Educadora de Limeira, a matéria encontra-se subjúdice. Voto, portanto, pela irregularidade da presente conta. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 35. Nova Lusitânia, exercício de 2013, contas da Câmara. Aqui também as contas não ficaram boas. Houve acúmulo indevido no cargo de presidência da Câmara e o de motorista pelo senhor Wagner Sebastião da Silva. No TCA deste tribunal, determina que o vereador investido da Previdência afasta o cargo público que exerça, excetuando-se os casos onde exista compatibilidade. A fiscalização mostrou que, enquanto a função de motorista foi desempenhada das 5 às 9, das 13 às 17, também foi a de presidente da Câmara. Outra falha grave foi a contratação de empresa para a prestação de serviços de advocatício por meio de inexigibilidade de licitação.
Chama a atenção que faz parte do objeto o contrato de serviço, entre outros, a atuação, no caso, poderia ser perfeitamente aceitável ao Tribunal de Contas. Mas o conjunto das falhas aqui apontadas indicam a irregularidade das contas aqui em exame. Condeno também a devolução dos cofres da remuneração recebida com acúmulo de cargo pelo presidente. E as condições gerais permitem a irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 36. Trata-se das contas da Câmara de Populina relativas a 2013. Aqui os órgãos falaram todos pela regularidade. O meu voto é também pela regularidade, apenas com as recomendações que vão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Retiro de pauta o item 37. Retorno ao gabinete. 38. Nova Europa, contas do exercício 2014, doutor Sérgio. Tá bom? E os órgãos da Casa falaram pela regularidade, e o meu voto é também pela regularidade, apenas com algumas recomendações. Em discussão, votação aprovada. Agora, contas do Executivo de Pindorama, exercício 2013. Aqui a coisa não vai bem. O município, embora tenha aplicado no ensino, na valorização do magistério, apresenta uma falha de natureza grave que compromete a totalidade da administração. Quantias de pagamento de precatório, totalmente em desacordo. No tocante às falhas de quadro de pessoal, aplica o senhor prefeito a pena de multa de 1.000 IFESP, que deverão ser recolhidas no prazo de 30 dias. Não recolhimento da multa, deverá ir para a dívida ativa. A margem do parecer, acolhe as ponderações do MPC, que deverão por ofício. Portanto, parecer desfavorável às contas. Pois é, eu nunca tinha dado multa no parecer, mas esse aqui está criativo, porque acontece o seguinte, ele vai recorrer. Ele vai recorrer. O meu gabinete, de vez em quando, faz algumas contas. É porque ele pagou acima do teto. Eu vou retirar a multa e mandar para o MP, porque senão aí o parecer será derrubado, né? Aliás, alerto o gabinete que o parecer terá que ser referendado pela Câmara. Se tiver uma multa, a Câmara derruba, tá bom? Sabe o que é? Preciso mais gente acompanhar a sessão, porque eles não acompanham a sessão, então aí eles são criativos. Item 40. Alguma outra? Está de acordo? Não, eu vou retirar aquela multa. Retira a multa. Item 40, Rubiacéia relativa a 2013, unidade de Araçatuba. Aqui, os órgãos da Casa falaram pela regularidade. Todos os itens atendidos. A manifestação é favorável, acolhendo as recomendações de ATJ e determinando a formação de apartado, mas esses apartados, a proposta é do MPC, é para não brigar com o MPC hoje, mas 3 apartados. Olha, hoje eu vou conceder, mas no futuro vocês não vão ter esse gosto, porque é muito apartado. Um processo na C3, aí a gente fica louco. Excelência, por favor, não deixe de formar apartados, isso faz parte. Os auditores que gostam de formar apartado. Eles que ficam fazendo a cabeça do MPC. É nosso pão de todo dia. Em discussão, votação aprovada. Hoje eu concedo, no futuro não vou conceder. Item 43. Aqui trata-se de contas do Executivo. 41. Bananal, não sei por que 43. Bananal. Aqui os órgãos todos falaram favoravelmente e apenas algumas recomendações. Em discussão?
No relatório consta que o percentual de despesa com pessoal ultrapassou os 54%. Eu não tenho a informação se no quadrimestre do ano seguinte isso foi resolvido. Mas aqui a informação que eu tenho no relatório é que o percentual da folha foi de 57,02%, conselheiro. Olha, nem eu tenho aqui no relatório. Então, é um caso de impossibilidade pura de... Não tem aqui a informação precisa. Ocorre que ninguém falou desfavorável, nem o MPC, nem o MPC. Pois é, então ele deve ter essa notação que, embora tenha realmente os pareceres favoráveis, eu tenho um registro de que o percentual de despesa com item pessoal 41 foi de 57,02%. 57. Bom, faz a busca no relatório aí, vê aí, depois Não, ele pode, nos 2 trimestres seguintes, ter... Eu acredito que pela manifestação do MPC isso foi colocado. Então, vou abrir o relatório aqui da fiscalização, eu já localizei aqui. Então, eu relato o 42 enquanto o doutor Mendes procura aí. 42 trata-se das contas do Executivo de Jardinópolis, exercício de 2013. Aqui também os órgãos da Casa falaram favorável, foram esclarecidas as dúvidas e algumas recomendações do MPC. É o item 42. Em discussão, votação aprovado. 43. Aqui é Lagoinha, 2013, Unidade Regional de Guaratinguetá, acho que será inaugurada pelo doutor Edgar. As contas estão em... Os índices foram todos atingidos, com algumas recomendações do MPC, eu voto favoravelmente. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 44, embargo de declaração, que eu recebo, não há omissão, contradição, portanto, rejeito o embargo. O 45 trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Salto e pelo prefeito José Geraldo Garcia. Sentença que julgou irregular aqui de registro pessoal. Em preliminar, conheço as razões, não foram capazes de afastar a impropriedade, não conseguindo demonstrar necessidade temporária. Acolho a ação de MPC e SDG e vou pelo não provimento. O item 46, aqui trata-se de ex-prefeito de Franco da Rocha, admissão de pessoal. Também, neste caso, os órgãos são pelo desprovimento, mantendo-se na íntegra a decisão. Em discussão, votação aprovada. Não é o que acontece no caso seguinte da Prefeitura de Limeira. No caso aqui, eu conheço, no mérito, é inegável que o esforço e dedicação dos APMs e que trabalham em substituição de administração na provisão de toda a ordem afringe as escolas. Aqui ficou comprovado, portanto, que pode-se dar provimento ao recurso para julgar regulares as prestações de contas apresentadas, quitando-se os responsáveis. Senhor presidente. Sim. Vossa Excelência é contra a APM. Exatamente. E sou pelo não provimento, com aquele meu entendimento que a APM não é entidade apta a receber subvenção social com base nos requisitos do artigo 16 da Lei 4.320, que reserva as subvenções sociais para apenas entidades que prestem serviços essenciais de educação, saúde ou assistência social, o que não é o caso das APMs, que, na maior parte das vezes, usam esse dinheiro público apenas para contratar pessoal que deveria integrar o quadro de pessoal da Prefeitura e sujeito a concurso público, ou então
para a realização de gastos, contratação de serviços e aquisição de produtos que revertem em prol da Prefeitura e, portanto, deveriam se sujeitar ao processo licitatório, fora o fato de não estarem sujeitos a limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, sou pelo não provimento. Ok. Em discussão, votação. Com respeito ao relator original, mas eu acompanho Vossa Excelência. Ok. Aprovado, vencido o conselheiro Sami Wurman. O item 48 é recurso ordinário da Prefeitura de Itapura, sentença que julgou irregular prestação de contas. Aqui conheço em preliminar, no mérito entendo que as razões não superam de todo os pontos apontados. Eu apenas dou provimento parcial para afastar a multa aplicada, mantendo as demais questões. Em discussão, votação, aprovada. Eu retiro de pauta o item 41, que não houve possibilidade de localizar aqui. Excelência, eu confirmo o parecer do Ministério Público, é realmente no sentido de emissão de parecer favorável, mas não tem nenhuma referência ao dispêndio com o pessoal. Acho que nós vamos aclarar. Então, ok, o item 41 é retirado de pauta. E agora a palavra é ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 49 trata de convênio celebrado pela Prefeitura de Botucatu com o Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, objetivando a realização conjunta de ações para a melhoria da qualidade de assistência à saúde prestada à comunidade. Trata também o termo aditivo número 1, que tem por finalidade o atendimento em urgência e emergência à população adulta dos municípios de Botucatu e região, em clínica médica geral, em ortopedia e traumatologia. A instrução é favorável. O convênio cingiu-se a estabelecer a parceria, constando do termo aditivo o plano de trabalho, os elementos próprios do ajuste. Não obstante, a impropriedade não deixou de ser atendido o artigo 116 da Lei de Licitações. Acompanho a TJ e voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo da advertência assinalada. Em discussão, votação, aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 50 e 51. Ok. Os referidos itens tratam de 2 contratos precedidos de concorrência celebrados entre a Prefeitura de Barueri com execução, construção e terceirização limitada, lote 2 e 3, e Locaville, locação de veículos limitada, lote 1 e 4, para locação de veículos destinados à Guarda Civil, Defesa Civil, Departamento Municipal de Trânsito. A instrução é dividida. Entendo, entretanto, que as questões suscitadas foram suficientemente esclarecidas. A divisão dos lotes mostrou-se adequada, houve ampla publicidade do edital, não se constatou cláusula restritiva de competitividade, e tanto a fiscalização quanto a unidade de economia da TJ concluíram pela conformidade dos preços praticados com os correntes no mercado. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e dos contratos, sem prejuízo da advertência assinalada. Em discussão, votação, aprovada. Item 52, cuida de contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Prefeitura de Caraguatatuba e Palácio Construções Limitada, para manutenção e reparo de pavimentação em blocos de concreto sextavados. A exigência de atestados de desempenho anterior ao percentual inferior a 60% não ofende a súmula 24 por propiciar mais ampla competitividade, e a inversão de fase da licitação tem sido aceita por esse tribunal. Os demais questionamentos foram devidamente afastados pela Prefeitura. Voto, portanto, pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação, aprovada. Senhor presidente, solicito a retirada de pauta do item 53 e do 53 com retorno ao meu gabinete e do 54 com reinclusão automática na próxima sessão. Ok.
O item 55 trata de contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Pompeia, MC Penteado Manuel de Tupã, ME, para a realização de show artístico com a banda Cor do Pecado, no 3º Pompeia Folia, incluindo locação de palco, camarim, som e iluminação. A instrução é desfavorável. O artigo 25, inciso 3 da Lei de Licitações exige que a contratação de profissional de qualquer setor artístico se dê diretamente ou por meio de empresário exclusivo. No caso, entretanto, a contratação ocorreu por intermédio de interposta empresa, cuja exclusividade de representação estava restrita ao show em questão. Ademais, a representação por proposta global, sem discriminação de custos unitários, e a falta de comprovação da compatibilidade do preço contratado com o de mercado não autorizam um juízo favorável sobre a matéria. Na esteira de precedentes desta Corte, voto pela irregularidade da inexigibilidade da licitação, de licitação e do contrato em exame. Em discussão, votação aprovado. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 56 a 58. Ok. Os referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de Tatuí, Quadra e Coronel Macedo, referência ao exercício 2013. A instrução é unânime favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com a recomendação assinaladas no corpo dos respectivos votos. É que essas leis estaduais elas têm uma outra abrangência, incluindo... Em discussão, votação aprovado. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 59 e 60, que tratam das contas da Prefeitura de Monte Alegre Sul e da Prefeitura de Araçoiaba da Serra. A instrução unânime é favorável com relação a Monte Alegre do Sul e dividida no que se refere a Araçoiaba da Serra. Entendo, entretanto, que as duas contas encontram-se em condições de receber manifestação favorável desta Corte, já que foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico-financeiros no exercício pelas duas prefeituras, podendo as falhas apontadas ser conduzidas ao campo das advertências. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Monte Alegre do Sul e de Araçoiaba da Serra, com as advertências assinaladas, incluída a determinação para que adotem medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista a regressão constatada no índice do IDEB, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. Item 61 versa sobre contas da Prefeitura de Alumínio. Pesa sobre as contas em exame a compensação previdenciária efetuada pela Prefeitura, que deixou de recolher INSS na quantia de R$ 3.579.000, além de ter sido realizada sem decisão administrativa ou judicial proferida nesse sentido. A compensação efetuada pela Prefeitura em 2012 foi objeto de atuação por parte da Receita Federal do Brasil. Assim, diante do risco de comprometimento de orçamentos futuros, voto na esteira do decidido pelo plenário desta Corte, pela emissão de parecer desfavorável às presentes contas, sem prejuízo das advertências assinaladas, incluída a determinação para que adote medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista regressão constatada no índice de IDEB, o que deverá ser verificado em fiscalização nas próximas inspeções. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, senhor presidente, os itens 62 e 63. Ok. Referidos itens tratam de embargos de declaração opostos pela Prefeitura de Cravinhos, em face de acórdão desta Câmara, que deu provimento parcial ao recurso,
por ela interposto, apenas para reduzir a multa aplicada ao responsável, mantendo a decisão pela irregularidade da licitação e do contrato. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a contradição alegada estaria presente no cotejo com outra decisão proferida por esta Corte, matéria que não se amolda à natureza do recurso interposto, pretendendo, na realidade, a embargante rediscutir o mérito da matéria. Voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação aprovada. Em exame, o item 64, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Mogi Guaçu por Paulo Eduardo de Barros, em razão de sentença que julgou irregulares as contratações de 38 auxiliares de educação inclusiva realizada no exercício 2012 e aplicou multa de 200 UFESPs. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a falha de maior gravidade apontada na decisão recorrida referia-se à apresentação no ato de inscrição de declaração de antecedentes criminais relativamente aos crimes praticados contra a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu ou contra crianças e adolescentes, apontamento que não havia sido enfrentado nem pela origem, nem pelo responsável à época. Os recorrentes esclareceram agora que não foi solicitada qualquer tipo de declaração, até porque as inscrições eram feitas pela internet e que a exigência teve por objetivo alertar o candidato de que a inexistência de antecedentes criminais eram condições para a regular contratação. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso em exame para o fim de serem julgadas regulares as contratações em questão e cancelada em decorrência a multa aplicada ao responsável. Eu informo ainda, presidente, que verificando também que houve um número grande de inscritos, né, 143 inscritos para cada vaga. E o anúncio foi apenas como alerta, já que, como disse no voto, a inscrição era feita pela internet e, na internet, não tinha nenhum campo que possibilitava o registro desse tipo de restrição. Então, por isso, eu me animo aqui a propor à Câmara a votação pelo deferimento. Em discussão. Eu fui o julgador originário, mas reconheço o acerto da decisão de Vossa Excelência e acompanho, destacando, inclusive, que a tal súmula do STJ, 266, que proíbe que seja exigido na fase habilitatória comprovações de ordem legal que só devem ser feitas do aprovado, inclusive voltada mais para a comprovação de prática, de experiência, de algum diploma. No caso de antecedente criminal, ou o cara tem algo desabonador e a passagem do tempo não vai melhorar a sua situação, ou então ele não tem. Então, portanto, reconheço o acerto de Vossa Excelência e acompanho. Continua a discussão. Eu também acompanho a animação do conselheiro relator e aprovo. Em discussão, votação aprovada. O item 65 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Santa Adélia e por Marcelo Ercolim, em face da decisão que julgou irregulares 46 contratações de professores por tempo determinado, realizadas no exercício de 2013, e aplicou multa de 160 UFESPs ao responsável, em razão da reiterada contratação temporária de docentes ao longo dos exercícios, agravada pela excessiva quantidade de admitidos. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, entendo que a documentação anexada aos autos demonstra que 16 das contratações temporárias estão devidamente justificadas. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso para o fim de considerar regulares as admissões apontadas e excluir a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 66, cuida de recurso ordinário interposto por Wilson Aparecido Bossolan,
em face de sentença que julgou ilegais as contratações por tempo determinado de 2 auxiliares de limpeza, realizados pela Câmara Municipal de Andradina, no exercício de 2013, e aplicou multa de 160 UFESP ao responsável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, ainda que as razões apresentadas não tenham conseguido alterar o juízo de irregularidade da matéria em exame, entendo que a multa aplicada ao recorrente pode ser cancelada diante do reduzido número de contratações envolvido. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso, para o fim exclusivo de excluir a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 67, cuida de recurso ordinário, interposto por Oswaldo Franceschi Júnior, em face de sentença que julgou ilegais 101 contratações por tempo determinado, realizadas pela Prefeitura de Jaú, em razão de terem sido alteradas as regras do certame após a realização das provas e pelo fato de serem as admissões temporárias, procedimento rotineiro, a afastar a excepcionalidade da medida. Aplicou, demais, multa de 200 UFESP ao responsável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. Aqui não dá. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida e voto, assim, pelo desprovimento do apelo mantido em todos os seus termos na decisão impugnada. A mudança do critério, a nota mínima era 50, no meio do concurso ele reduziu, passou para 0. Quer dizer, admite-se a contratação de professores que tenham tirado 0 na prova. É demais. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra ao conselheiro Sami Wurman, 68 e seguintes. Senhor presidente, relato conjuntamente 68 e 69, ajuste levado a feito pela Prefeitura de Jundiaí com a Trivale Administração, com finalidade a administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação tipo cartão alimentação para aquisição de gêneros alimentícios para 8.000 servidores e cartão convênio para cerca de 500 servidores. Tramita em conjunto uma representação onde Biopreserve Gestão Verdes Limitada encaminha a cópia de impugnação apresentada ao pregoeiro do município contra uma previsão do edital que vedou a participação de empresas reunidas em consórcio, que considera haver falta de clareza no estabelecimento do critério de julgamento, se por item ou valor global. MPC, por considerar ter havido aglutinação no objeto, opinou pela irregularidade da licitação do contrato e procedência da representação. Passo ao voto. Inicialmente, registro que o edital aqui analisado foi objeto de exame prévio, onde foi avaliada e aceita a opção da administração pública de atingir seu objetivo através de 2 cartões distintos, cartão alimentação e cartão convênio. Nessa decisão, restou consignado que a jurisprudência desse tribunal atualmente reconhece que a oferta de créditos distintos e um cartão unificado não representa prejuízo à competitividade, porque o mercado está capacitado para oferecer produtos nesses moldes, o que não significa dizer que a opção de cartões distintos, como pretende a Prefeitura de Jundiaí, represente riscos à disputa. Destarte, se não há impactos expressivos na competitividade pela união dos 2 produtos no mesmo cartão, a restritividade também não se verifica pela união dos 2 produtos em cartões distintos no mesmo lote. Assim sendo, e num contexto em que se evidencia a possibilidade de diversos fornecedores atenderem o objeto, não há críticas a serem feitas ao exercício do poder discricionário do administrador e não permitir a participação de empresas reunidas em consórcio. Foi realizada a pesquisa de mercado no intuito de verificar a existência de empresas aptas a fornecer o objeto colocado em disputa, chegando-se a um orçamento em que a taxa de administração foi estabelecida em menos 1,05%, frente a uma posterior contratação por menos 1,90%. Por fim, registro que os procedimentos afetos à licitação foram efetuados de acordo com a legislação, o pregão contou com a presença de 3 participantes e resultou numa contratação vantajosa. Portanto, voto pela regularidade do pregão e contrato. Em discussão, votação aprovada. Agora peço para relatar conjuntamente itens 70, 71 e 72, e ambos os órgãos técnicos são pela regularidade dos instrumentos contratuais, e voto nesse mesmo sentido por sua regularidade. Em discussão, votação aprovada. Item 73, contratação direta de serviços advocatícios entre a Prefeitura de Hortolândia e o escritório Forgione Advogados para propositura de ação declaratória para discutir a prescrição de crédito detido pelo consórcio Hortágua em face da municipalidade. O contrato foi assinado em 2010,
acrescido pelo valor de R$ 40 mil, acrescido de 1% a título de eventual êxito. A fiscalização foi pela irregularidade, pela falta de ausência de clareza em relação aos pagamentos efetuados ao escritório, falta de justificativa para o argumento de prescrição de dívida. Por essas duas razões, notificadas a parte, a Prefeitura apresentou esclarecimentos, a assessoria técnica foi também pela irregularidade, pois os serviços contratados poderiam ser desenvolvidos por inúmeros profissionais da área jurídica, por isso teriam sido passíveis de licitação. Passo ao voto. Preliminar... não. Passo ao voto, desculpa. Os requisitos da Lei de Licitações para as contratações feitas sem licitação foram atendidos. Refere-se, em especial, aos seguintes elementos. Houve a demonstração de notória especialização do profissional contratado, autorização da autoridade superior para a contratação, parecer de consultoria jurídica, empenho prévio e publicação do ato de autorização da inexigibilidade no Diário Oficial. Quanto à justificativa do preço avançado, releva excepcionalmente sua ausência. É que o valor efetivamente pago pela Prefeitura foi de R$ 40 mil, e, por isso, considerando o montante envolvido na ação judicial para a qual o escritório foi contratado, mais de R$ 1 milhão, vê-se que o valor pago ao escritório está aquém do estabelecido, inclusive na tabela de honorários da OAB, que prevê para ações declaratórias percentuais de 20% a 30% sobre o valor econômico do acordo. Igualmente, o percentual fixado em caso de êxito, 1%, também está abaixo de percentuais estabelecidos pela ordem, mas, dada a derrota da Prefeitura, esse pagamento sequer ocorreu. Sobre o apontamento de que a contratação estaria maculada em função da falta de justificativa para o argumento da prescrição de dívida, observa-se que não se trata aqui de analisar a tese jurídica sustentada pela Prefeitura na ação judicial. Aliás, a razão de se contratar profissional de notório saber é justamente contar com sua expertise para a condução da ação. Por fim, vê-se a singularidade do objeto ao se verificar que a contratação do escritório deu-se para atuar em litígio específico, envolvendo valor significativo que foi levado ao judiciário anteriormente em sede de mandado de segurança. Portanto, voto pela regularidade da inexigibilidade do contrato. Em discussão, votação aprovado. Peço agora para relatar conjuntamente os itens 74, 75 e 76. Todos eles são instrumentos contratuais em que os órgãos técnicos da Casa foram pela irregularidade. Acompanho essas manifestações e sou pela irregularidade de tais ajustes. Em discussão, eu acompanho Vossa Excelência, mas informo que no item 76 eu só acompanho porque não há discussão sobre pesquisa de preço no mercado. Senão eu votaria favorável, porque eu acho que pode ser contratado diretamente o Banco do Brasil ou a nossa Caixa, ou a Petrobras, o que tiver aí, de empresa pública. Mas, nesse caso, não comprovado, o conselheiro, creio que o conselheiro Beraldo também se anima a me acompanhar. Eu estava aguardando realmente essa informação, se teve ou não pesquisa de preço, acompanho o relator. Não houve, portanto. Em discussão, votação aprovada. Item 77, licitação feita pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sanasa Campinas para obras de estação de tratamento de esgotos, contrato com a empresa Saenz Engenharia e termos aditivos de recebimento provisório e definitivo. Participaram da concorrência 3 empresas, 2 foram inabilitadas, ambas por não terem comprovado integralmente a capacidade técnico-operacional. No que diz respeito à licitação ao contrato, a fiscalização foi pela irregularidade, por entender que as exigências voltadas à comprovação de capacidade técnico-operacional foram de mais de 90% do quantitativo permitido. Ainda concluiu a fiscalização que houve afronta à súmula 30 desse tribunal por terem sido requeridos atestados de experiência em atividade específica. Seguiu a instrução, houve notificações, apresentação de justificativas. Ao fim, a fiscalização foi pela irregularidade dos termos de aditamento também, tanto em virtude do princípio da acessoriedade, quanto por falhas autônomas e próprias desses termos. Em relação ao primeiro aditivo, os serviços acrescidos deveriam ter sido contemplados no projeto básico, não ficou comprovada a vantajosidade dos preços praticados, valores constantes da PIN, SINAP ou do mercado. O segundo termo, a publicação do extrato foi extemporânea, e o terceiro termo, não há termo de ciência e notificação. A TJ Engenharia acolheu as justificativas apresentadas, opinando pela regularidade da licitação do contrato dos aditivos. No mesmo sentido, sua chefia, já a MPC, foi pela irregularidade dos aditivos, por entender que sua celebração decorreu de deficiência no projeto básico.
Passo ao voto. As justificativas apresentadas não foram suficientes para afastar todas as irregularidades. O instrumento convocatório contou com diversas exigências restritivas à competitividade, situação agravada pela existência de somente uma proponente habilitada, não garantindo assim a seleção da proposta mais vantajosa. Quanto à exigência para a qualificação técnico-operacional, esta já foi condenada em outras ocasiões por esse tribunal, como no caso recentemente tratado, o TC 1406 de 2010, referente a uma licitação promovida pela própria Sanasa de Campinas. Também contribui para o juízo de irregularidade sobre essa exigência o fato de terem ocorrido 2 inabilitações por conta disso, por descumprimento dos requisitos impostos para a qualificação técnico-operacional. No tocante aos aditivos, não restou comprovada a ocorrência de situações supervenientes que teriam ocasionado a necessidade de alterações, não ficando demonstrado, portanto, que essas não decorreram de falhas do projeto. E ainda que assim não o fosse, esses termos já estariam contaminados pelo princípio da acessoriedade. Portanto, voto pela irregularidade da licitação, contrato e aditivos, pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, pela multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 78, licitação, contrato e termo de prorrogação de prazo, feito pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com a empresa Construbem Engenharia e Construções, tendo por objeto a construção do Paço Municipal. Também, para conhecimento, o acompanhamento da execução. Fiscalização apontou como falhas, destaco a falta de pesquisa de preços, o fato do edital ter sofrido modificações nos quantitativos e majoração no custo da obra sem que tenha sido integralmente republicado, violação ao disposto ao artigo 60 da Lei 4.320/64 e falhas na execução contratual, como a ausência de alvará de construção, atraso em relação ao planejamento da obra e etc. Foram feitas as notificações, apresentadas justificativas, a TJ econômica foi pela regularidade, já a sua chefia pela irregularidade. A origem não conseguiu afastar o descumprimento do artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8.666. De acordo com as alterações promovidas na planilha orçamentária, o valor estimado para a administração passou de 5.500.000 para mais de 6.900.000, e, por se tratar de aspecto diretamente relacionado com a proposta comercial, a republicação do edital, com a consequente reabertura do prazo, seria necessária. Outro aspecto que a defesa não logrou justificar foi o não recolhimento da garantia por parte da empresa contratada, como condição de assinatura do ajuste, conforme previsto em cláusula do edital. Muitas outras questões restaram também insolúveis, como a não demonstração de compatibilidade de preços com os de mercado, não publicação do termo de prorrogação e não esclarecimento sobre a construção de heliponto e eventual aditivo celebrado para tanto. Portanto, meu voto é pela irregularidade da licitação e do contrato e aplicação de multa de 170 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 79, prestação de contas de 2013, no montante de mais de 53 milhões de reais, decorrente de convênio entre a Prefeitura de Santo André com a Fundação do ABC, por finalidade, cooperação técnica entre partícipes para o desenvolvimento de parceria na execução de ações das seguintes áreas: urgência e emergência, saúde mental, agravos crônicos, centro de especialidades, apoio à gestão de serviços da rede de saúde de atividades corporais. O convênio foi julgado irregular pela segunda Câmara este ano. Passo ao voto. É preciso considerar que as falhas de responsabilidade da Fundação do ABC e Prefeitura de Santo André, tratado no exame do convênio, refletiram no exame dessa prestação de contas, de se destacar trecho daquela decisão. Os planos de trabalho não atenderam à integralidade do que exige o parágrafo 1º do artigo 116 da Lei 8666, posto que deles não consta quantitativo de metas, valores a serem repassados, o que impossibilita, quando o exame das prestações de contas, aferir a compatibilidade entre valores repassados e quantidade de serviços efetivamente prestados. Evidente, portanto, a falha refletiu na execução do convênio, já que o cumprimento das metas não pôde ser comprovado. No mais, a ausência de parecer conclusivo final revela a fragilidade dos mecanismos de controle interno. Por fim, pagamentos de juros, multas e despesas bancárias estão sendo devidamente cobrados pelo município, o que não impede que tais valores sejam objeto de glosa nesses autos. Portanto, voto pela irregularidade das contas prestadas pela Fundação ABC
e condena a Fundação, com fundamento no artigo 26, caput da Lei Complementar 709, a recolher, no prazo da lei, o valor indevidamente pago a título de juros, multas e despesas. Por fim, propõe a aplicação de multa individual de 300 UFESPs aos responsáveis e oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. Peço agora para relatar itens 80 e 81 em conjunto. Ambos tratam de contas de câmaras municipais, o primeiro de Ilha Comprida, o segundo de Taiúva. Em ambos os órgãos técnicos da Casa são pela regularidade, e esse é meu voto, pela regularidade das contas dessas duas câmaras. Em discussão, votação, aprovado. Item 82, contas anuais do município de Biritiba-Mirim relativas ao exercício de 2013. Órgãos técnicos pela emissão de parecer favorável, e meu voto é nesse sentido, pela emissão de parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. Diferente agora é o caso do item 83, contas da Prefeitura de Pontes Gestal, do exercício de 2013. Aqui, como apontado pelos órgãos técnicos da Casa, as principais falhas foram o déficit na execução financeira e, na parte de encargos sociais, o não pagamento, não recolhimento ao fundo previdenciário. Portanto, sou pela emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. No item 84, da mesma forma, órgãos técnicos da Casa apontam falhas graves na aplicação do Fundeb, a ordem cronológica de pagamentos e nos encargos sociais. Então, acompanhe os órgãos técnicos pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Item 85, peço sua retirada de pauta. Ok. Agora, item 86, embargo de declaração do prefeito de Salto Grande contra a decisão da segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável às contas do Executivo local. Preliminarmente conheço do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito, eu os rejeito, tendo em vista que sua intenção é meramente discutir o mérito da matéria. Em discussão, votação, aprovado. Relato conjuntamente itens 87 e 88. Ambos tratam de recursos ordinários interpostos por prefeitos municipais contra decisões que julgaram irregulares, no primeiro caso, um pregão em um contrato, e, no segundo caso, a admissão de pessoal por prazo determinado. Preliminarmente, conheço de ambos os recursos. Conhecido. No mérito, acompanhando os órgãos técnicos da Casa, não lhes dou provimento. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 89, recurso interposto pela Prefeitura de Mogi das Cruzes em face de sentença que determinou o envio de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. A sentença combatida reputou que as providências adotadas pela Prefeitura como sendo insatisfatórias em face da inobservância ao determinado por essa Corte de Contas, já que a Prefeitura de Mogi das Cruzes deixou de apurar responsabilidades. Por essa razão, decidiu a sentença que seria de rigor o encaminhamento das peças ao Ministério Público do Estado. O recurso interposto argumenta que a sindicância instaurada pela Prefeitura transcorreu regularmente, com oitiva das partes, juntados os documentos, sem que a comissão sindicante apurasse elementos aptos a atribuir responsabilidade funcional a qualquer dos envolvidos. O Ministério Público de Contas foi pelo não provimento do recurso. Passo ao voto. Primeiramente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a sentença combatida não questionou a instauração da sindicância pela Prefeitura, tampouco apontou no curso do procedimento indícios de vícios processuais ou fraudes que pudessem comprometê-lo. Ao contrário, reconhece a própria sentença que todos os atos administrativos praticados no feito, no que tange a demonstração das providências adotadas, mostraram-se insatisfatórias, porque não resultaram na identificação dos responsáveis pelas irregularidades. Incontroverso, portanto, que a Prefeitura adotou providências para atender ao comando exarado por esse tribunal, por intermédio do sobredito procedimento de sindicância. E tanto é assim que a sentença não aplicou multa por não atendimento de decisão do Tribunal de Contas. Portanto, ausente o descumprimento da ordem desse tribunal, voto pelo provimento do recurso. Em discussão.
Votação aprovada. Por fim, item 90, recurso ordinário interposto pela senhora Marilza Roberto da Costa, prefeita de Espírito Santo do Pinhal, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro a atos de admissão de professores por tempo determinado. Ao responsável e então prefeito, o senhor Paulo Klinger, foi aplicada a multa de 200 UFESPs. Por meio do presente recurso, pretende a recorrente reverter a decisão, obter registro dos atos. Além disso, noticia o falecimento em 2011 do ex-prefeito municipal e responsável pelas admissões em tela, senhor Paulo Klinger Costa. Assessoria técnica da Casa pelo conhecimento e provimento do recurso, já a chefia de ATJ pelo conhecimento e não provimento do recurso. Preliminarmente, informo que a senhora Marilza Roberto da Costa impetrou o presente recurso em 2014, na qualidade de ex-prefeita do município, e objetivando reverter sentença que negou registro a atos de admissão em 2009 e aplicou multa ao responsável, que era então o prefeito Paulo Klinger Costa. Vê-se, portanto, que ela não foi a responsável pelos atos praticados e nem é a atual prefeita do município. Portanto, considero que lhe falta legitimidade para recorrer e não conheço desse recurso. No entanto, considerando a notícia do falecimento do responsável pelas admissões, creio ser oportuno ressaltar que, em função do caráter personalíssimo da pena de multa, esse tribunal deixará de executá-la. Devolva-se os autos ao relator originário para as medidas de sua alçada. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa ordem do dia, consulta o doutor José Mendes Neto sobre eventual interesse em alguns dos itens da pauta de hoje. Não, senhor presidente. Obrigado. Ok. Portanto, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.